Três coisas que te fará ser muito usado por Deus. Meus amados irmãos, eu sou o pastor Diogo Faustino e esse é o meu canal e nós estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos aprender mais uma vez com a palavra do Senhor. Hoje eu vou estar trazendo três coisas que vão te fazer ser muito usado por Deus, seja na libertação, seja nos dons espirituais de profecia, de revelação, onde eu vou estar revelando três coisas que vai atrair a unção de Deus sobre a tua vida, que vai atrair o poder de Deus sobre a tua vida. Então a primeira coisa que é necessária para que a unção de Deus seja derramada sobre a nossa vida, para que os dons espirituais sejam derramados sobre a nossa vida, para que então o Senhor ache graça sobre nós e nos usa poderosamente na tua presença, é a obediência. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, nós vemos o profeta Samuel, ele vai deixar essa mensagem para o rei Saul. Nós vemos, meus amados irmãos, que infelizmente o rei Saul, por desobediência a Deus, por não respeitar a Deus, por não cumprir uma ordenança divina, ao qual Deus tinha decretado por intermédio do profeta Samuel. Nós vemos então, meus amados irmãos, que Deus ele vai rejeitar o rei Saul por desobedecer a sua palavra, por não cumprir a ordenança divina, por não cumprir o chamado, aleluia, ao qual Deus tinha decretado, aleluia, para ele. Então nós vemos, meus amados irmãos, que o rei Saul era aquele ao qual Deus tinha levantado para usar, para guiar o seu povo, para ajudar o seu povo, para instruir o teu povo. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a falta da obediência do rei Saul fez com que Deus viesse de rejeitar. Então, meus amados irmãos, nós vemos que a obediência, ela é primordiária. Nós vemos que a obediência, ela é necessária para que a unção de Deus seja mantida e seja derramada sobre a nossa vida. Nós vemos que por falta de desobediência, o rei Saul ele vai perder a unção, aleluia, que Deus tinha derramado sobre ele, aleluia, ao qual ele foi levantado como rei para reinar sobre Israel. Então a desobediência impede que a unção de Deus seja derramada sobre as nossas vidas. Então a primeira coisa que é necessário para que nós venhamos ser usados por Deus se chama a obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então se nós não obedecer a palavra do Senhor Jesus, isso faz com que Deus venha imputar os dons espirituais, isso faz com que Deus não venha operar sobre a nossa vida, porque Deus não está preocupado com a aparência, se nós cantamos ou pregamos, aleluia, bonito, mas Deus está preocupado com a obediência. Então a obediência agrada ao Senhor. Quando Deus vê um coração obediente, quando Deus vê que um cristão está disponível a obedecer, aleluia, seja qual for a sua ordenança, Deus ele tem prazer de levantar, Deus ele tem o prazer, aleluia, de usar. Então Deus, aleluia, ele quer levantar uma geração para ser usado nos dons espirituais, para ser usado na profecia, para ser usado na palavra, mas primeiramente Deus ele vai requerer a obediência. Então a obediência vai te fazer ser muito usado por Deus, porque você será alguém segundo o coração do Senhor. Você será alguém, aleluia, que está disposto a ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então Deus terá o prazer de te usar, aleluia, na sua obra, aleluia, para que o nome dele seja glorificado. A segunda coisa que te fará ser muito usado por Deus na libertação, na palavra, ser muito usado poderosamente nos dons espirituais. Então a segunda coisa é vida de jejum e oração. A Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 9 e no versículo 29, esta casta
não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então nós vemos aqui no livro de Marcos, capítulo 9, no versículo 29. Esse versículo, se nós lermos, aleluia, o contexto todo, nós vamos entender que esse versículo era uma revelação do porquê os discípulos não conseguiram expulsar aquela legião que estava sobre a vida do jovem lunático. Jesus vai revelar, aleluia, o porquê eles não conseguiam expulsar aqueles demônios. A Bíblia diz que os discípulos vão interrogar Jesus e vai dizer: Jesus, por que o Senhor conseguiu expulsar e nós não conseguimos? E Jesus vai dizer aqui no livro de Marcos, capítulo 9, no versículo 29, essa casta não pode sair por coisa alguma, a não ser com muita oração e jejum. Então Deus, aleluia, por meio da sua palavra, estava revelando aos discípulos, aleluia, que para ser usado na libertação, para que almas viessem de ser libertas, para que eles viessem de ter poder, autoridade para expulsar aqueles demônios, era necessário ter uma vida de muita oração e jejum. Então, a segunda coisa que vai te fazer ser usado poderosamente por Deus é você ser alguém de oração, alguém que seja íntimo de Deus, alguém que tem prazer de estar na presença de Deus, alguém que tem prazer de, aleluia, de estar sacrificando a tua vida no jejum, aleluia, alguém, aleluia, que se dispõe para se entregar 100% para Deus, porque o jejum, aleluia, faz com que você se entregue 100% para Deus, porque o jejum faz com que você venha rejeitar o alimento, a bebida, aleluia, rejeitar os amigos, rejeitar aquilo que você deseja fazer para fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja. Então a oração e o jejum faz com que você obtenha o sobrenatural, faz com que você obtenha o poder de Deus. Então nós vemos, meus amados irmãos, que faltava poder, que faltava autoridade para que eles viessem então expulsar aqueles demônios. Então existem pessoas que infelizmente elas não conseguem ser usadas por Deus na libertação, elas não conseguem obter o sobrenatural de Deus por falta, aleluia, de não ter uma vida de jejum e oração. Hoje muitas pessoas querem ser usadas por Deus, mas não querem jejuar, mas não querem orar, mas não quer pagar o preço, não quer ter uma vida de obediência, não quer ter uma vida de separação para Deus, não quer ter uma vida de santidade. Meus amados irmãos, infelizmente, sem isso é impossível de Deus usar as nossas vidas. Então o jejum e a oração vai atrair a unção de Deus sobre a tua vida. Existe maldição que só são quebradas, aleluia, através, aleluia, de alguém que tem uma vida de jejum e oração, de alguém que tem uma vida, aleluia, diante do Senhor Jesus. Então existem muitas pessoas, aleluia, que elas não conseguem obter os dons espirituais, aleluia, que elas não conseguem obter, aleluia, o poder de Deus, porque não tem uma vida de jejum e oração. Então a terceira coisa que te fará ser usado por Deus se chama coração disponível. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, eis-me aqui, envia-me. Então nós vemos, meus amados e queridos irmãos, que a disposição fará com que Deus venha nos usar. Existem muitas pessoas que querem ser usado na palavra, quer ser usado por Deus nos dons espirituais, no dom da cura, da profecia, da revelação, mas ela não tem disposição para evangelizar, ela não tem disposição, aleluia, para pregar a palavra de Deus. Entenda uma coisa, Deus ele só usa aqueles que realmente desejam fazer a sua obra. Deus ele só usa aqueles que realmente têm atitudes, aquele que realmente quer. Então hoje as pessoas querem ser usadas por Deus, mas não quer evangelizar, quer ser usado por Deus, mas não quer ler a palavra. Deus não vai colocar a Bíblia, aleluia, dentro, aleluia, do teu coração, mas Deus ele vai te dar graça para que você venha se esforçar para obter o conhecimento. Então é necessário esforço, é necessário nós pagar o preço para que então Deus ele venha nos usar. Então quer ser usado por Deus, tenha disposição. Aleluia, acorda cedo, jejua,
jejua 3 vezes na semana, ora pela madrugada, esteja disposto para evangelizar. E Deus, ele vai ver essa sede no teu coração. Deus, ele vai ver essa disposição no teu coração e vai derramar os dons sobre a tua vida, aleluia, para te usar poderosamente. Porque Deus está procurando, aleluia, corações dispostos, corações, aleluia, disponível, corações que esteja, aleluia, disposto para ir aonde Deus quer, aleluia, para falar aquilo que Deus quer, para pregar aquilo que Deus quer, aleluia, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então, Deus abençoe poderosamente a todos os irmãos. Se esse vídeo edificou a tua vida espiritual, aleluia, se esse vídeo te ajudou, eu tenho certeza que se você colocar em prática tudo aquilo que eu falei deste vídeo, você ainda vai voltar neste canal e vai testemunhar, porque você vai contemplar, aleluia, a glória de Deus sobre a tua vida. Irmão, aleluia, entenda uma coisa, se você praticar essas 3 coisas, é impossível de Deus não te usar, aleluia, é impossível, aleluia, de você não receber os dons espirituais. Então Deus abençoe a todos os irmãos, amém? Então vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sino da notificação, para que sempre quando a gente postar esses vídeos, aleluia, de ensinamentos bíblicos, ensinamento espirituais, você venha a ser notificado e juntos venhamos de crescer, aleluia, na graça e no conhecimento, e juntos venhamos ser edificados pela palavra para a glória de Deus. Amém? Então que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.